A graça e a paz, estejam com cada um de vocês, os nossos amigos que nos acompanham pelo Facebook. Deus os abençoe. Então, a partir de hoje, nós sempre estaremos compartilhando uma mensagem sobre uma pessoa, um homem ou uma mulher que foi considerado santo. Mas antes de eu estar compartilhando aqui com vocês um pouquinho da história de Santa Ágata, e por que hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Santa Ágata? Simples assim, porque o nosso ministério começou aqui em Nova Trento, o ministério que eu digo eu, minha esposa, ali no lado de uma capela aqui em Nova Trento, chamado Santa Ágata. Então hoje você vai conhecer um pouquinho sobre ela. Alguém aqui já conhece a história de Santa Ágata? Ninguém. Mas hoje você vai saber e você vai ficar no mínimo impactado e você vai dizer assim: Senhor, me dá essa graça de ser um pouquinho assim de Santa Ágata. Mas antes de eu falar sobre Santa Ágata, eu queria explicar um pouquinho sobre essa palavra santo e santa. A palavra santo significa separado para Deus, para uso exclusivo de Deus. Esse é exatamente o significado da palavra santo. Santo significa separado para uso exclusivo de Deus. Se você for ler lá em 1 Pedro, a Bíblia diz que nós somos sacerdócio real, povo adquirido, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor, a fim de que anuncieis as virtudes daquele que nos transportou das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Então nós somos povo de propriedade exclusiva do Senhor. Então nós precisamos nos comportar como tal, como santos, homens e mulheres que estão separados do pecado. Estamos no mundo, porém nós não nos contaminamos com o mundo. É a graça da garça, A garça é um animal, é uma ave que ela tem a capacidade de entrar lá dentro do banhado, no pântano, no pantanal, e mesmo no meio daquela lama ela tem uma pluma branca, em torno dessa pluma branca ela tem uma resina de óleo que impede que a lama, a sujeira do pântano suje a sua pluma, a pluma branquíssima. Então assim deve ser o comportamento de um cristão. Eu tenho que ter a graça da garça, eu tenho que ter a capacidade de entrar lá no meio da lama, no meio do mundo, no pecado, mas não me deixar influenciar, não me deixar me contaminar pelo pecado. Em vez de ser influenciado, eu serei um influenciador. Amém? Diga comigo: em vez de ser influenciado, eu serei um influenciador, porque a minha Bíblia diz que eu sou sal e luz do mundo. Se o sal se tornar insípido, para nada mais serve, senão para ser pisado e lançado fora. Mas diga: eu não vou ser esse. Amém? Ninguém vai me pisar, porque eu sou sal, eu sou luz. Amém? Então o santo é uma pessoa que foi separada. A Bíblia conta sobre vários deles. Vamos citar aqui Samuel. Samuel foi escolhido desde o ventre da mãe. A sua mulher, a sua mãe Ana, queria ter um filho, ela era estéril, e ela fez um propósito com Deus: se um dia Deus me der um filho, eu vou consagrar ele a Deus todos os dias da minha vida. Quando Samuel nasceu, ela entregou ao profeta Eli e dedicou ele a Deus. E ele foi desde criança educado e instruído pelo sacerdote Eli. Uma criança consagrada, um santo, separado para uso exclusivo de Deus. Assim Deus espera que cada um de nós sejamos santos, homens e mulheres santas. Amém? Porém, o mundo de hoje, ele tem uma ideia um pouco quanto equivocada sobre a palavra santo ou santa. As pessoas nos dias de hoje, na maioria das vezes, atribuem essa palavra a alguém que muitas vezes é meiga, ou às vezes até mesmo efeminada, ou às vezes é uma pessoa muito delicada, muito dócil, alguém que fez muitas boas obras, fez obras de caridade.
todo não é 100% errado, mas santo na Bíblia, santos foram pessoas que foram capazes de dar a sua vida pelo Evangelho. Isaías, alguém aqui já viu uma imagem de São Isaías? São Ezequiel? São Daniel? Perante a tradição, Isaías foi cerrado ao meio. São Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. São Tiago morreu ao fio da espada. Jeremias, amarraram uma corda na perna dele e andaram na cidade toda com um cavalo arrastando ele com as costas, arrebentando ele todo pela estrada. Isso não foi a morte de Jeremias, mas ele passou por isso. Esses eram santos. Davi deveria ser chamado santo, deveria ser chamado São Davi, o rei Davi. Sim, porque os santos eram pessoas que iam para a guerra. Davi comandava um exército que ia para a guerra, desafiar gigantes, desafiar exércitos, desafiar meunitas, amonitas. Eram exércitos que eram contrários ao Deus vivo, o Deus de Israel. Então os santos eram aqueles que iam para a guerra, para lutar, e dispostos a dar a sua vida pelo Deus de Israel. Isso é ser santo. É você estar disposto a dar a sua vida, fazer como Pedro, depois da sua maior pescaria, largou tudo para seguir o mestre. Mas hoje as pessoas estão totalmente equivocadas sobre o significado da palavra santo. Santo é alguém que é muito bonitinho, alguém que fez obras de caridade, alguém que fez boas obras. Também é necessário que alguém que seja separado para uso exclusivo de Deus faça boas obras. A Bíblia diz que para isso nós fomos chamados, e ai de nós se não fazer boas obras. Mas ser santo é muito mais além. Ser santo é estar disposto a dar a sua vida por amor a Cristo. Esse é o legítimo santo da Bíblia. Jesus Cristo, ele é o santo dos santos. Por quê? Quem pode me responder? Ele deu a sua vida. E aí nós vamos estudar um pouquinho da história de Santa Ágata. Santa Ágata, também chamada de Águeda, nasceu na cidade de Catalânia, na Itália. Catânia, era filha de nobres e teve uma educação esmerada, principalmente na fé cristã. Ela foi evangelizada quando ainda era criança, e isso determinou todo o seu futuro. A menina experimentou o amor de Deus e não mais trocou este amor por nada neste mundo. Ela era de família muito rica e sempre foi muito bonita. Mas ainda jovem, ela consagrou a sua vida a Cristo, sempre ajudando os mais pobres e procurando uma vida de constante oração. Ela sentia em seu coração um forte desejo de uma consagração total e cada vez mais profunda, para dedicar a sua vida à missão de anunciar as boas novas de Cristo a todos e ajudar os mais necessitados. Este era o grande desejo do seu coração. Nisto estava a sua felicidade. Porém, Quinciano, que era um nobre, rico, poderoso e cônsul da Itália, apaixonou-se por Ágata, Santa Ágata. Ele ficou encantado pela beleza e nobreza da jovem e queria que de todas as formas casasse com ela. Estava com 15 anos de idade. Ágata, porém, já havia entregue o seu coração para Deus e recusava-se terminantemente a se casar. Ela queria permanecer virgem. Ela fez um voto de virgindade a Deus. Queria ficar virgem até o fim da sua vida. Na sociedade em que ela viveu, isto era estranho, porque as mulheres eram obrigadas a aceitar os pedidos de casamento como este. Imagine um nobre cônsul da Itália. Por isso, não se conformando com a recusa, Quinciano buscou ajuda até de uma feiticeira para ver se conseguia mudar o coração de Santa Ágata. Nada disso, porém, deu resultado.
foi quando o cônsul descobriu que Águeda era uma cristã e havia feito uma consagração a Jesus Cristo. Revoltado com esta situação, o cônsul enlouqueceu e mandou prender Santa Ágata na Sicília, sob acusação de prática de bruxaria e participação de seitas proibidas. O imperador na época era Trajano Décio, um grande perseguidor dos cristãos, que deu retaguarda a Quinciano. Este em seguida impôs a Santa Ágata grandes torturas, submeteu-a a vários interrogatórios cheios de muito sofrimento. Ele exigia que ela renegasse a sua fé, mas ela não cedia. Então ela foi colocada num calabouço, mas dizia sempre que a sua salvação era Jesus Cristo. Não renegou a sua fé, e não aceitando se casar com o cônsul, Ágata foi submetida a torturas com ferro e fogo. Foi esticada na roda, açoitada, marcada com ferros em brasa. Furioso, Quinciliano mandou arrancar os seus seios. De Santa Ágata. Depois jogaram-na no calabouço sem curativos. Lá, porém, ela teve uma visão de São Pedro com um anjo que a curou com óleos. Quinciano ficou furioso ao ver que ela estava curada. Então mandou amarrá-la e que fosse arrastada sobre carvão em brasas e pedaços de vidros. Santa Ágata rezava dizendo: meu Senhor Jesus Cristo, vós sois o meu coração e a minha mente, leva-me e faça-me tua. Santa Ágata pedia a sua morte a Deus, para se aliviar de todos os seus sofrimentos. No meio da tortura, Santa Ágata houve um grande tremor de terra por causa do vulcão Etna. Assim Santa Ágata morreu de joelhos em oração, soterrada pelo terremoto, no dia 5 de fevereiro do ano 251. Você pode dar uma salva de palmas a Santa Ágata. Pode aplaudir mais forte. Precisamos nos converter, irmãos. Se você olhar na internet a foto de Santa Ágata, é uma imagem dela nua, com eles colocando brasas de fogo nos seus seios, queimando os seus seios e depois arrancando os seus seios. Tudo isso ela sofreu por amor a Cristo, por uma fé inabalável. Nós precisamos voltar realmente ao primeiro amor. Hoje muitos de nós achamos que estamos fazendo muito para Deus, achamos que já passamos muito sofrimento, muita luta, é difícil demais, não tem tempo. Mas aí nós olhamos para a história de como Santa Catarina, como Santa Paulina, como Santa Ágata, e a gente fica envergonhado. Eu não sei o que nós vamos falar no próximo domingo, mas eu já estou curioso para saber o que o Espírito Santo vai aprontar para nós no domingo que vem. Eu estou louco para saber quem é o santo ou a santa que a gente vai aprender aqui semana que vem. Mas eu quero dizer para vocês como eu tenho sido edificado através dessas histórias. Deus tem exigido algumas coisas de mim muito difíceis também, assim, aos meus olhos, né? Para Deus nada é impossível. Mas quando eu me deparo, meu Deus, eu esqueci de entregar minha oferta. Quando eu me deparo com essas histórias, eu digo: meu Deus, tem misericórdia de mim. Amém, irmãos? Na sequência, eu quero dar continuidade ao tema que nós temos discorrendo aqui, culto após culto. Então nós estamos tratando culto após culto sobre
12 níveis de prioridade nos relacionamentos. E hoje nós vamos falar sobre o 10º nível. Hoje nós teríamos a ceia do Senhor. Mas acabei de receber uma mensagem aqui do pastor Oscar. Nós vamos estar adiando a ceia para o próximo domingo, porque muitos irmãos não conseguiram chegar aqui no culto, porque ficaram ilhados, né? Deu um toró d'água. Acho que lá no 30 reais estão tudo debaixo d'água. Então vamos estar orando em nome de Jesus. Daqui a pouco a água baixa e tudo volta ao normal. Então nós vamos estar dando continuidade. Estamos tratando desses 12 níveis de relacionamento. Nós temos aprendido que Deus criou o homem para ter relacionamento com Ele, e Deus criou o homem para ter diversos relacionamentos. O homem não foi criado para viver isolado, né? A Bíblia diz em Provérbios 18 que aquele que se isola insurge-se contra a sabedoria. O homem não foi criado para estar em comunhão com Deus, em comunhão com outras pessoas. Nós aprendemos então que o primeiro nível de relacionamento é o nosso relacionamento com Deus Pai. O segundo nível, o relacionamento com Deus Filho. Terceiro nível, o relacionamento com o Espírito Santo. O quarto nível, o relacionamento comigo mesmo, o cuidado da minha saúde, meu corpo, minha alma e meu espírito. No quinto nível, nós aprendemos que temos que cuidar da nossa família, do nosso cônjuge, familiares, pais, irmãos, avós, tios, primos, sobrinhos. E também aprendemos que o órfão, a viúva e o estrangeiro devem ser incluídos na nossa família. No sexto nível, nós aprendemos a importância de se relacionar com uma equipe de liderança, seja numa empresa, seja na igreja. No sétimo nível, nós aprendemos a importância de nos relacionar com pessoas que têm o mesmo chamado, que têm a mesma profissão, que têm a mesma missão que a nossa. No oitavo nível, a importância de ter um relacionamento com o mentor, com o meu pastor, com a minha pastora. No nono nível, a importância de ter relacionamento com amigos íntimos. E aí nós falamos sobre isso no culto passado, sobre os nossos amigos de infância, né? Que como é importante resgatar esse elo, esse vínculo, esse relacionamento com os nossos amigos de infância. Então, se você perdeu esse relacionamento com seus amigos de infância, adolescência, quem sabe chegou a hora de você pegar o telefone, fazer um rastreio lá no Facebook, de onde andam esses amigos de infância e de adolescência, e tentar descobrir o telefone deles e dar um help, dar um alô. E daí, tá tudo bem? Casou? Tá vivo? Tá morto? Tá fazendo o que da vida, né? Porque é importante nós termos relacionamento com amigos íntimos, amigos de infância, pessoas que marcaram a nossa vida. Não devemos perder o contato dessas pessoas, devemos manter esses contatos. Eu aprendi com o pastor Christian do SEAP, ele que é o intérprete do Gustavo Lara no Brasil, que aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Geralmente esse versículo é usado para o casamento, mas esse versículo não é só para o casamento. Deus me aproximou do Darlan, Deus aproximou o Darlan de mim, ou seja, Deus nos uniu. Então aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Deus me aproximou da dona Tânia, Deus me aproximou da Águia, do Jair, da minha sogra, essa daí então nem se fala, a Léia. Então aquilo que Deus uniu, aquilo que Deus aproximou, não separe o homem. Deus nos aproxima de pessoas com um propósito, e nós não podemos separar aquilo que Deus uniu. Amém? E hoje nós vamos então estar falando do 10º nível nos relacionamentos, 10º nível de prioridade nos relacionamentos. Então o 10º nível fala da igreja, do nosso ministério. Amém? Então, se você quiser abrir a Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 46, diz assim: perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração,
louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Amém, irmãos? Então isso é igreja. A igreja não é o templo, a igreja não é uma construção de tijolos, de alvenaria ou de madeira. A igreja sou eu e você. A igreja é um grupo de pessoas que persevera junto, num local, com um propósito, com uma missão. E a missão é anunciar o Evangelho, cumprir o ide de Jesus. Jesus, antes de subir aos céus, ele disse: ide por todo o mundo e anunciai o Evangelho, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito. Então esse é o papel da igreja, amém? Cumprir o ide de Jesus. Ontem à noite, conversando com o filho do missionário Paçoca e Amendoim, ele se comunica comigo de vez em quando, ele manda um WhatsApp: pastor, me ensina sobre isso, me explica sobre aquilo. Ele está fazendo um seminário de teologia, acho que lá no Rio de Janeiro. É o filho do Carlos e da Ana Paula, é o Paçoca e Amendoim. E ele manda mensagem para mim, e ontem ele mandou uma mensagem da pregação que Deus deu para ele lá no seminário, e aí ele deu para mim aqui, o que significa o id, né? E, repita assim comigo: e de ir, de depressa, e de evangelizar. Então ir depressa, evangelizar. Amém? Dê um aplauso ao Senhor. É depressa. Então precisamos evangelizar depressa. Esse é o propósito da igreja. O 10º nível de relacionamento, ele trata desse relacionamento que eu tenho que ter com a igreja, com o povo de Deus. A igreja, ela não é apenas as pessoas que frequentam este ministério. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 12, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 12, se você puder ler comigo. Obrigado, Darlan, pela aguinha. Aqui é o Ministério de Vidas Águas, não pode faltar água, né? Nem água física e nem água espiritual. Nós temos que honrar o nome que Deus nos deu. Então é o ministério Vinde as Águas, e água não vai faltar nunca, porque Jesus Cristo disse que se creres em mim e nas minhas escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Aleluia! Glórias a Deus. 1 Coríntios 12 diz assim a palavra de Deus, a partir do versículo 12, né? A nossa visão é a visão dos 12, é a visão que Deus deu para esse ministério, então você vai ouvir falar muito disso, né? 1 Coríntios 12. Assim como o corpo é um e temos muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, formam um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um só Espírito, formando um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, a todos nos foi dado de beber em um só Espírito. Ora, o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se fosse todo ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como Ele quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Pois há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão: eu não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça, os pés: não preciso de você. Antes, os membros do corpo que parecem mais fracos são necessários.
E os que nos parecem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais nobres, não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra aos que tinham falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros iguais cuidado uns dos outros, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam a todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons. Então, irmãos, o que a palavra de Deus está dizendo aqui em 1 Coríntios 12 é que a igreja de Jesus na terra, ela representa um corpo. Ela é chamada do corpo de Cristo, o corpo do Deus vivo. E assim como num corpo humano, nós temos vários membros, temos o dedo mindinho, o dedo anular, o dedo, eu não sou muito bom de dedo, né? Temos os olhos, o nariz, a boca, a língua, os pés, as pernas, os braços. Cada membro do corpo tem uma função. Assim, o corpo de Cristo, a igreja de Jesus espalhada na terra, no planeta Terra, independente de denominação, porque não existe dois corpos, nem três, nem quatro, nem cinco, só existe um corpo. Portanto, perante a palavra de Deus, só existe uma única igreja. Ah, mas eu sou do Ministério de Vidas Águas. Ah, mas eu sou da Assembleia de Deus. Ah, mas eu sou da Quadrangular. Mas eu sou da Batista. Isso daí são títulos, são nomes, são placas que Deus permite para a identificação de um ministério enquanto está aqui na terra, para que ande de acordo com a lei dos homens. É necessário ter um CNPJ, é necessário ter uma identidade, uma identificação. Porém, perante a Bíblia Sagrada existem quantos corpos? Um único corpo, uma única igreja e um único pastor de toda a igreja, chamado o sumo sacerdote, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. Amém? Então esse corpo, irmãos, ele precisa interagir. Nós, como igreja, temos o dever de interagir com o corpo, de se relacionar com o corpo, não somente com os membros desse ministério, porque os membros desse ministério são uma gotinha no oceano, ok? Se você se relacionar só com pessoas desse ministério, teu conhecimento vai ficar assim, ó. Então eu tenho que fazer amizade com membros do corpo lá no Japão, na Austrália, no México, no Uruguai, Paraguai, Argentina, Itajaí, Florianópolis, Balneário, Camboriú, São João Batista, Brusque, e aí vai. Eu fui criado para ter um grande número de relacionamentos, e Deus nos dotou com essa capacidade de criar e desenvolver inúmeros relacionamentos. É claro, irmãos, que a gente vai ter prioridades, por isso que a gente está tratando aqui das prioridades. Jesus enviou quantas pessoas para a missão? Missão dos 70, quantos Jesus enviou? Na missão dos 70, em Lucas 10 ou 12, quantas pessoas Jesus enviou para a missão? Quanto? 70. Dos 70, quantos eram apóstolos dele? 12. Dos 12, quantos eram mais
três. Dos três, quem realmente teve intimidade e ficou com ele até o fim? São níveis de prioridade. Jesus viveu 70, mas ele tinha 12. Dos 12, ele tinha mais intimidade com 3. E dos 3, ele tinha a mesma intimidade, era com João. Porque João não largava do pé dele. Aonde tu fores, eu irei. Está que nem aquela história de Ruth no Antigo Testamento, né? Ruth e Noemi, né? Onde tu fores, eu irei, e o teu Deus será o meu Deus. Eu não te largo. Mas Ruth, o meu filho morreu. Eu não tenho mais nada, estou pobre. Passamos esse tempão aqui, longe de casa. Eu estou falido, estou quebrado. Estou com depressão, porque perdi meus 2 filhos. Tu tem certeza que tu quer ficar comigo, Ruth? Não tem jeito. Onde tu fores, eu irei, e o teu Deus será o meu Deus até o fim. Eita, mulherzinha arrochada, você pode dar uma salva de palmas para Ruth? Eita, Deus! Então, irmãos, João não largava o osso. Você vê essas imagens aí que as pessoas pintam, né? A tela da famosa ceia de Jesus, né? Aí está lá João, reclinado no peito. Aquele que se considerava aquele a quem ele amava. Quantos João nós temos aqui, né? Eu me considero João, irmão, porque se eu tiver que fazer qualquer coisa para ficar pertinho de Jesus, eu faço qualquer negócio. Eu quero estar pertinho dele, ter intimidade com ele, ouvir tudo que ele tem para mim, porque dele só vem coisa boa. Amém? Então, existem níveis de prioridade, e a igreja, ela pertence ao 10º nível. Você nunca vai colocar, ou pelo menos você não deve colocar, a carroça na frente dos bois. Amém? A gente vem ministrando aqui culto após culto. Nós não podemos nos tornar bombeiros. Bombeiro é aquele que sai apagando incêndio quando surge um imprevisto. Nós temos que obedecer às prioridades. Não deixe. Se a sua família, por exemplo, estiver necessitada, e na mesma hora, no mesmo exato momento, um membro da igreja também estiver necessitado, qual dos dois você vai socorrer? Vou perguntar de novo. Se acontecer uma urgência, a sua mulher ou o seu filho estiver com uma necessidade, mas no mesmo horário, um membro da igreja, ou desse ministério, do outro ministério, também precisar da sua ajuda, qual dos dois você vai socorrer? Quem? A sua família. Por quê? Porque é prioridade. Ah, mas pastor, eu abandonei. Você está seguindo prioridades. Por isso que Deus está nos ensinando sobre as prioridades. Mas a igreja é importante? É. Deve ser socorrida? Deve. O corpo de Cristo é importante? É. Mas existem prioridades. E a igreja, ela pertence ao 12º nível. Para encerrar, eu quero ler Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 36. Atos 9, versículo 36. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 36, diz assim: havia em Jope uma discípula chamada Tábita, que traduzido quer dizer Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. Naqueles dias, esmolando ela, enfermando ela, morreu. Tendo-a lavado, depositaram-no no quarto alto. Como Lida ficava perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, mandaram-lhe 2 homens, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. Levantando-se Pedro, foi com eles. Quando chegou, levaram-no ao quarto alto. Todas as viúvas os rodearam,
chorando e mostrando as túnicas e vestidos que Dorcas fizera quando estava com elas. Pedro mandou que todas saíssem do quarto. Então pôs-se de joelhos e orou. Voltando-se para o corpo, disse a Tábita: levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. Dando-lhe a mão, Pedro a levantou e, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Foi isto conhecido por todo Jope, e muitos creram no Senhor. Amém? A igreja verdadeira de Jesus, o corpo de Cristo, a igreja que o Senhor Jesus está sonhando, Ele está levantando nesses dias, é uma igreja, é um exército de Dorcas. São pessoas cheias de boas obras, são pessoas que põem a mão na massa, são pessoas que fazem a coisa acontecer. A igreja desses dias, a igreja do reino de Deus, a igreja que Jesus vem buscar, é um exército de Dorcas, é uma igreja de pessoas que fazem acontecer. A Bíblia diz que Dorcas era uma mulher cheia de virtude, que fabricava túnicas e vestidos para as viúvas. Se eu fosse uma Dorcas nos dias de hoje, eu era uma costureira de mão cheia, e a irmã Leia ia ser a mulher mais bem vestida desse ministério. E todos iam perguntar quem fez a roupa. A pastora Cristiana. Se eu fosse mulher, é claro, né? Dorcas se importava com as pessoas. Esse é o papel da igreja. A igreja é importante. A igreja nunca deixará de ser importante. A igreja é o corpo de Cristo na terra. Deus está contando com essa igreja. Deus está chamando essa igreja. Em Efésios capítulo 5, no versículo 25, a Bíblia diz: vocês, maridos, devem amar as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, a fim de apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Nós, homens, nós maridos, temos que amar as nossas esposas como Cristo amou a igreja. Por que eu li esse versículo, irmãos? Para lembrar a todos vocês que assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida pela igreja, nós também devemos dar a nossa vida pela igreja, devemos dar a nossa vida pelo corpo de Cristo, porém sem desrespeitar as prioridades. E a igreja pertence ao 10º nível de prioridade. E no próximo domingo nós vamos estar falando sobre o 11º nível de prioridade, que são as almas. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor faça resplandecer o rosto de vocês, que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós e que o Senhor nos dê a paz. Uma semana de bênçãos, uma semana de vitória. Não vai embora sem pelo menos abraçar 5 pessoas, dar um beijo bem grande e dizer: não esqueça de amar a igreja. Você nasceu para amar a igreja como Cristo amou a igreja. Mas, porém, não dá pause ainda não deu pause. Irmão, só uma coisa muito importante. Presta atenção aqui. Palavras do pastor Jackson, do Ministério Mevan. Escreveu um livro sobre isso. Não case com a igreja. Diga assim comigo: eu não vou casar com a igreja. Eu vou apenas amar a igreja. Mas eu nunca vou casar com a igreja. Porque a igreja já tem noivo. A igreja já tem marido. Cristo é o marido da igreja. Amém? Por que eu estou registrando isso aqui no final dessa mensagem?
Porque muitos pastores, muitos líderes, muitos servos de Deus casaram com a igreja e estão deixando a sua principal igreja, que é a sua família. Hoje tem muitos pastores com filhos abandonados, filhos mal educados, filhas mal educadas, esposas abandonadas, maridos desleixados e abandonados. Por quê? Porque casaram com a igreja e esqueceram da sua prioridade maior, que é a sua família, que é o seu cônjuge, que é os seus filhos. Então, primeiro, respeita as prioridades. A igreja vem no seu devido lugar. Amém? Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém.